Caríssimos irmãos, senhoras e senhores, aqueles que estão chegando agora, boa noite. É com muita alegria que estamos de volta para mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, o nosso coração novamente comemora, pois estamos completando o número 100. É o 100º estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, dia 7 de novembro do ano de 2018. Abraço a todos os amigos da Rede Amigo Espírita que estão no chat, acompanhando na plataforma do YouTube e do Facebook. Um grande abraço para todos e também os nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um grande abraço a toda a diretoria da rádio, a todos os ouvintes. Um abraço para o Zé Aparecido, que é o coordenador de todo esse projeto, que já estamos completando aí quase 8 anos de parceria. Sem delongas, o nosso tema hoje, quem ama, cumpre a lei. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e vamos dar continuidade no capítulo 13. E eu convido vocês a nos acompanhar na leitura, que eu vou disponibilizar em vídeo, mas sugiro que vocês possam manusear a Bíblia de vocês. Vamos nos acostumar, vamos criar o hábito, vamos trabalhar estudando de uma forma permanente as Escrituras e, no nosso caso, à luz da doutrina espírita. Que a falange de Paulo nos inspire nessa noite. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo em diante, até o verso 7º. Vamos lá. Primeiro versículo. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Lembrando que potestade é autoridade, aqueles que também representam esta autoridade. Continuando. E os que resistem trarão para si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus, para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Lembrando que espada é verdade. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Verso 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Lembrando que semana passada nós trabalhamos esse verso e o próximo. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Eu disse que iria ler até o 7º, eu nunca cumpro. Acabamos lendo até o 8º. Então, se vocês me permitem, vamos só lembrar rapidamente um pouquinho do que nós trabalhamos na última semana. Vamos falar do verso 7 para não ficar muito preso aqui.
porque nós trabalhamos aspectos interessantes aqui na jornada anterior. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Nós vimos trabalhando essa carta e convidando sempre os nossos companheiros para, lembrando de Pedro, na sua epístola, quando diz que nenhuma escritura pode ser de particular interpretação. O nosso trabalho, ao longo desse 100º encontro, foi sempre fazer a interpretação à luz da doutrina espírita, para que a gente não fique no achismo ou presos em opiniões fechadas. O estudo do Evangelho é um tratado muito especial. E para isso nós precisamos de chave. E Allan Kardec, no livro A Gênese, que completa 150 anos, com um belo lançamento da Fundação Espírita André Luiz, com uma novidade que é a tradução da 4ª edição, porque nós lidamos com a 5ª edição aqui no Brasil, e a 4ª edição é purinha, 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 sem nenhuma alteração. Kardec explora para nós que o Espiritismo é a chave que necessitamos para, inclusive, interpretar as Escrituras. Sem o Espiritismo, fica para nós um desafio que vamos esbarrar sempre em muitos limites, além do limite pessoal, a ausência da teoria moral espírita, que apresenta nessa teoria aspectos científicos, ou da ciência que vem do mundo espiritual, não a ciência humana, ciência do mundo espiritual, que vai trazer para nós a realidade do mundo espiritual, vida após vida, ou vida após morte, como queira, a relação dos espíritos conosco, como que se dá o fenômeno mediúnico, a imortalidade da alma, vida futura, livre-arbítrio, mediunidade, obsessão, influência dos espíritos, uma série de temas importantes. E, como a doutrina espírita chega no século XIX, no ápice, em que se estabelece nas próprias universidades de França o estudo do espiritualismo racional, ou seja, a doutrina espírita é o corolário do pensamento filosófico que veio sendo desenvolvido desde os tempos da antiguidade. Então, a doutrina espírita faz para nós, vamos dizer assim, uma síntese bem elaborada de todo o construtivismo no âmbito da filosofia, da antropologia e etc, etc, etc. Ponto. Desde Rousseau, que traz um estudo importante sobre a liberdade, a natureza pura dos seres, o livre-arbítrio, a faculdade de escolha que vai definir para nós os movimentos do aprendizado, as propostas de Immanuel Kant, que extrapolam o tempo, vão bem à frente, até no momento em que Allan Kardec vai organizar para nós o estudo das leis morais, tendo a liberdade, um dos seus princípios fundamentais da evolução, nós vamos entendendo, dentro desse processo de desenvolvimento, o que Jesus disse lá atrás, há 2000 anos. Há 2000 anos Jesus trouxe para nós a lei do amor. A síntese, o resumo de todo o Antigo Testamento. Então a gente vai observando como é apresentado para nós num estudo doutrinário espírita, que toda a revelação ela é gradativa. E ela vai chegando, portanto, para a humanidade à medida em que os homens vão podendo suportar. Então, desde o primeiro versículo do livro Gênesis de Moisés, e disse Deus, haja luz, até o último profeta do Antigo Testamento, e o primeiro versículo do livro de Mateus, para definir, inclusive,
uma culminância no último versículo do último livro, que é o Apocalipse, nós temos uma grande revelação, está sintetizada ali, e que, com a chegada do Espiritismo, pós-Jesus, 2000 anos, vamos trabalhar numa linha de números redondos, nós vamos hoje ter os elementos para compreender o seguinte, que o Paulo disse, se a gente for levar no pé da letra, nós vamos interpretar, nós vamos entender, aliás, claramente que Paulo está apontando para nós uma necessidade de sermos submissos às leis. Ele era estudioso da lei mosaica. Então, desde o primeiro versículo, quando ele vem falar que é necessário reconhecer a potestade ou a autoridade e sermos obedientes a ela, se a gente for levar ferro e fogo na letra, a gente morre com Paulo. E a gente não vai entender efetivamente o que ele está propondo. Então, é muito interessante quando a gente trabalha apenas aqui o verso 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ele está falando que é necessário que haja um reconhecimento, que haja um movimento de cada um de nós pelo que está acontecendo lá fora. Se é a César, devemos pagar impostos. Se é a Deus, devemos servi-lo a Ele. Devemos cumprir a lei dele. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer a honra àqueles que são honrados. Devemos temer, não é? A quem temor, temor. Devemos temer aqueles que impõem o terror. Observem bem. Então, o tempo todo nós temos que nos movimentar dentro de princípios que nos obrigam a fazer alguma coisa. Será que é mais ou menos isso que ele está dizendo? Que nós temos que passar o tempo todo sendo cumpridores de regras que são definidas por outros, inclusive por Deus? E com isso, nós vamos adquirir virtude. Então, a virtude, ou a santidade, ou a pureza, como queira, né, está diretamente relacionada a sermos aqueles que devemos abaixar a cabeça o tempo todo. Devemos, inclusive, alimentar o medo. Devemos nos acomodar diante das circunstâncias. É mais ou menos isso que ele está dizendo? Então eu estou vendo, inclusive, no chat agora, um comentário da nossa companheira Márcia. Ela está dizendo, o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Estejamos equipados para o serviço com dons espirituais e obediência a Deus. A Márcia está dando, inclusive, um elemento. Obediência a Deus. Então vamos continuar aqui. Porque o nosso foco principal, eu não vou desenvolver o assunto todo de novo em torno do versículo 7, 6 e 5, que a gente já inaugurou na última semana, ou nas semanas anteriores. Por isso, eu convido vocês para ler comigo o verso 8. A ninguém devais coisa alguma. Ah, a Márcia estava antecipando o versículo. Obrigado, Márcia. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quem ama aos outros cumpriu a lei. Então o Paulo aqui, ele está desenvolvendo aquele ponto lá de trás. Ele está vindo falar para nós que nós não devemos coisa alguma. A única coisa que nós devemos é o amor. O amor com que ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, a lei é o amor. Vocês concordam? A lei, então, que o Paulo está se referindo é a lei de amor. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, antes de entrar na questão do amor. Vamos lá. Onde está escrito a lei de Deus? Vem a célebre resposta, dada pelos Espíritos Allan Kardec, e nos referimos aqui à questão 621, está correto?
Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Puxa vida. Na consciência. E o que tem a ver a consciência agora misturado com a lei, que é a lei do amor? Então, o amor tem a ver com a consciência? A consciência tem a ver com o amor? O que vocês acham? Pois é. Dou boa noite ao José Carlos Russi, que entrou agora, e ele é lá de São José do Rio Preto. Grande Zé Carlos, dá um abraço a todo mundo aí de São José, ao Valdir, a Yara, a todos os amigos lá do Francisco de Assis. Saudade de vocês, viu, Zé Carlos? Um grande abraço aí para a turma toda aí de São José. Voltando. Então, na verdade, o que ele está falando? Consciência, amor. Aí tem a questão do dever. Então, em compreendendo a lei, amor, consciência, nós devemos estudar um pouquinho, refletir sobre o que na verdade vem a ser o dever. Né? E aí, eu tinha reservado um texto que foi carinhosamente enviado através da nossa amiga Cláudia, que fala sobre o amor. Mas, Cláudia, eu estou achando que nós vamos ter que aguardar um pouquinho com esse texto. O que vocês preferem? Eu vou julgar para o chat que vai definir. Vocês preferem que eu trabalhe agora o dever, que nós temos que cumprir? Se é para cumprir, é um dever. Vocês querem que a gente explore um pouco sobre o dever? Ou vocês acham que eu posso entrar diretamente para falar sobre a lei do amor? E depois sim, eu vou ao dever. Eu vou julgar para vocês. O primeiro que responder, eu atendo. A primeira resposta que vier no YouTube, eu atendo. Vamos lá? Deixa eu ver aqui no Face, quem vai ser o primeiro? Vai ser no Face ou vai ser no YouTube? Vamos lá, eu sei que tem um delay, eu espero um pouquinho. A Edna, que está no Face, a Maria, a Fátima, Francis Nil. Quem que vai responder primeiro? Maria Martinez ganhou a corrida, Maria Martinez. E a Regina foi no embalo dela, o dever. O Wayne também. Pô, o pessoal todo pediu para trabalhar o dever, olha que legal. O Geraldo também, deixa eu ver no Face aqui. Ah, mas a Jane Malta pediu o amor. Então, Jane, a maioria que está vencendo aqui no YouTube. Eu não vou deixar de atender você não, tá bom, querida? Vamos para o YouTube aqui, eu vou primeiro trabalhar o dever. A maioria aqui, nós estamos num regime democrático, princípio doutrinário. Então vamos lá. O que é o dever segundo o Espiritismo? Puxa vida, hein? Vamos lá? O dever segundo o Espiritismo. Alguns conceitos aqui. Olha onde que nós vamos flutuar agora. Que viagem aprazível. Eu vou convidar vocês para ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição de Lázaro, que obviamente que nós separamos alguns trechos da lição, e o Lázaro vai conceituar assim para nós. O dever é a lei da vida. Primeiro ponto, o dever é a lei da vida. O dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Puxa vida, o Lázaro vai complicar a nossa vida aqui hoje. Ele está falando que é muito difícil cumprir o dever, porque ele é antagônico às atrações do interesse e do sentimento. Então, vamos continuar aqui, depois eu volto no interesse e no coração. Ele diz assim: suas conquistas não têm testemunhas, e as suas derrotas não estão sujeitas ao castigo. Opa, está começando a nos liberar aqui. Não existe o dever não cumprido
que vai nos colocar diante de castigo algum. Aí ele continua dizendo: o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. Então o dever é íntimo. Começa por aqui a advertência. O dever é íntimo. E ele está entregue ao livre-arbítrio. Aí ele continua dizendo: a consciência adverte e sustenta o dever. Mas muitas vezes fica impotente diante dos sofismas da paixão. Então a consciência é a lei divina. E a lei divina é a inteligência manifesta em nós. Então consciência tem a ver com conquista de cada um. Certo? Conquista. Então o animal não tem consciência, ele tem instinto. O instinto vai se transformar em sentimentos. E, ao mesmo tempo, vai suscitando o desenvolvimento da inteligência. Então, aqui, a consciência adverte. Adverte que é necessário, que há um dever. Mas esse dever, ele pode ficar impotente diante das paixões. O dever aqui precisa de um ingrediente chamado vontade. A vontade é que vai ser acionada nesse momento. A consciência apenas dá um toque. Agora, se não houver esforço de vontade, há essa situação de ficar impotente. E aí ele vem dizer o seguinte, que o dever é a joia da razão. Olha que equação maravilhosa do Lázaro. Ele está dizendo para nós, ele está apontando aqui para nós, que o dever é a joia da razão. Ou seja, se não há razão, não vai ter dever. A razão é o entendimento. O dever, portanto, é subproduto da razão. A razão é que vai elaborar essa joia, é que vai burilar a pedra. Então, continuando a frase, o dever é a joia da razão. Pertence a ela, como um filho à sua mãe. O homem deve amar o dever. Deixa eu voltar aqui para vocês. O homem deve amar o dever não para que ele permita evitar as dificuldades da vida, mas porque confere à alma a força necessária para o seu desenvolvimento. Meu amigo, minha irmã, esse texto é um indicador do tanto que a doutrina espírita nos liberta do medo, da culpa. Doutrina espírita desqualifica o castigo, pulveriza a punição. Medo, culpa, castigo, punição é manifestação egóica, orgulhosa da própria jurisdição do espírito. Deus não pune, Deus não castiga. Se ele não pune, ele não premia. Se ele não castiga, ele também não vai te recompensar.
Não é a função de Deus. Então, Lázaro está dizendo assim para nós, apoiado em Rousseau, Emmanuel Kant. Observe. Estou dizendo que um é mais evoluído que o outro, tá? Deixa eu só posicionar a turma aí. Antes que a crítica exacerbada apareça. Embora ela apareça de qualquer jeito. Mas, não é? Eu gosto do... Lembram daquele quadro do Chico Anísio? Eu gosto dos mínimos detalhes. Pois bem, então vamos nos mínimos detalhes, porque é joia o assunto. Então, olha que extraordinária essa frase. Eu vou repeti-la sob pena de ficar só com essa frase. O homem deve amar o dever. Não para que ele, o dever, permita evitar as dificuldades da vida. Muitas vezes nós implementamos ações dentro dos princípios do dever para evitar dificuldade. Eu vou fazer caridade, porque se eu não fizer caridade, eu vou ter muito problema lá na frente. Eu costumo brincar com um médium. Eu falei para um médium que trabalha comigo ontem. Passou por um perrengue. E o médium está me ouvindo agora. Estou vendo ele aqui à minha frente. Passou por um perrengue. Aí, lá na frente, eu disse assim, pois é. O médium que não está operando com a mediunidade, ele vai ficar desguarnecido. Isso aí que eu expressei é uma questão quase que elementar para um médium. O médium precisa de estar trabalhando. O dever do médium é trabalhar. Mas ele não vai fazer para evitar a dificuldade. Mas por quê? No exercício do dever, observem bem, o que ele vai encontrar? Força necessária para o seu desenvolvimento. Eu não vou virar anjo porque eu quero viver nas esferas resplandecentes. Eu vou fazer isso porque eu quero ficar sintonizado com os espíritos superiores. A gente pensa assim nas vaidades humanas. Sendo que nós estamos invertendo os princípios. Se você desenvolver a si mesmo, você vai adquirir força. Força, eficiência, competência. E você, sim, vai crescer. Você vai progredir. Aí vem a última frase do Lázaro, quando ele diz, o dever cresce e brilha progressivamente, refletindo as virtudes de Deus. Então, o dever cresce à medida que você investe nele, que você vence as dificuldades, embora não fazendo para evitá-las. E eu poderia dizer, até brincando com as palavras, exercer o dever é ir de encontro às dificuldades. É caminhar de peito aberto para enfrentá-las. Obviamente, com inteligência. Naturalmente, levando consigo os elementos, os recursos, os equipamentos que são imprescindíveis para percorrer esta senda. Então fica aí essa reflexão. O dever é a joia da razão. Vamos ficar por aqui no dever? Pois bem. Então agora, para atender os nossos amigos que pediram para que a gente falasse primeiro sobre o amor, a Wanda, inclusive, está dizendo que está aqui no
no Facebook, porque ela perdeu a conexão do YouTube, né? Mas é bom, não é isso? A gente ter os dois recursos aí. Então, vamos falar agora, voltando ao texto do Paulo. Ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então existe o dever aqui, que é joia da razão, e o dever é amar. O dever é amar. O amor com que ameis uns aos outros. Portanto, é o amor não só a si mesmo, mas o amor ao semelhante. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. My God. Então aqui agora, vamos voltar, como afirma o amigo, ao ponto inicial. Então nós falamos do dever, agora nós vamos falar do amor, do cumprimento da lei. E aí, meus caros companheiros, aí nós somos obrigados, naturalmente, a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora eu vou ficar devendo para vocês, porque não deu tempo de pedir para a Claudinha, que é a nossa amiga aí dos textos, trabalhar para a gente. Né? Claudinha, fica só agora vamos plasmar o texto para a galera. Aí eu vou convidar vocês para abrir, quem estiver em casa aí do lado, rapidinho, corre lá. Capítulo 11. De qual obra? Também do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, nós vamos encontrar amar o próximo como a si mesmo. E aí, né, a Ângela entrou agora parabenizando pelo 100º estudo. Obrigado, viu, Ângela? E você está conosco aí desde o início, né? Dá um abraço na turma do Rio de Janeiro. E a Ângela nos acompanhava lá nos estudos do Amor e Sabedoria de Emmanuel. Ela acompanhou muito o programa também Espiritismo, Evangelho e Educação. Outros programas que nós fizemos, o Livro dos Espíritos lá nos primeiros estudos, os estudos do Paul Talk. Um grande abraço, viu, querida Ângela? Então vamos lá. Item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A lei de amor. Correram aí? Pegaram o Evangelho segundo o Espiritismo? Pois bem, item 8. Eu estou aqui com a tradução do Guilhom, da FEB. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. A mensagem é de Lázaro também. Então Lázaro vem dizer que o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Essa palavra corrompida aqui, ela merece um estudo bem específico, inclusive para ajustar a interpretação, a tradução da palavra que foi usada do francês. Eu convido aí quem conhece da língua francesa, busquem o original do Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer para nós elementos aí para a gente estudar essa questão do corrompido, porque a gente costuma passar por essa situação sem estudar os aspectos da evolução. Fica só no literal. Quando instruído e depurado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
Olha que extraordinário o que Lázaro está nos dizendo. Olha que extraordinário. Ana Clara entrou aí abraçando a todo mundo. Seja bem-vinda, viu, Ana Clara? Pois bem, então, continuando. O amor é sol interior. E é um sol que condensa e reúne em seu ardente chama, fogo, calor, ardente foco, todas as aspirações. Todas as aspirações do Espírito estão condensadas nesse amor. Olha que beleza. O amor ainda não se manifesta no animal, porque ele só tem instinto. E aqui o Lázaro está trabalhando a gradação. O instinto vai se elevando à altura do progresso feito. Então, ou seja, à medida que o animal progride, o instinto vai sendo elevado. Até no homem passar pelos princípios das sensações e se transformar em sentimento. E o sentimento vai chegar na condição do amor. Então, essa ardente aspiração condensada, portanto, no amor, que faz parte da realidade do homem, essa aspiração no animal é o seu instinto. Nos primeiros movimentos do homem, nas suas sensações. Então, nós operamos com sensações, que não necessariamente, em alguns aspectos, já sejam sentimentos. Então você pode viver uma experiência em nível de sensação, uma experiência em nível de emoção, uma experiência em nível de sentimento. Então nós estamos aqui departamentalizando só para que a gente possa graduar o entendimento e torná-lo compreensível, simplificado. A mensagem tem que ser para todos. Não adianta intelectualizar e criar dificuldades. Ficou claro? Portanto, as nossas aspirações estão consubstanciadas no amor. Agora, o Lázaro coloca nessa frase uma imponente expressão. Quando ele diz sobre as revelações. Portanto, além do amor consubstanciar a aspiração do indivíduo, também no amor está consubstanciado, está ali naquela irradiação, o ponto básico para as revelações que são sobre-humanas. Portanto, só há revelação sobre-humana se o amor atingir um determinado ponto que favoreça que haja a intuição dos seres. Isso é de uma beleza sem par. E aí ele diz, a lei de amor substitui a personalidade. Temos as nossas personalidades, não temos? Então a lei do amor substitui a personalidade. Prestem atenção. Ana Clara, Fênix, Luísa, Ângela, Nita, João Hoffman. Eu vou brincar também aqui com a minha amiga Sônia, que está no Face, a Liliane. Prazer te conhecer também, Liliane. Né? A Juliana. Né? Muito bom estar aqui com vocês. Lembrei até daqueles programas infantis da Xuxa. É bom estar aqui, é muito bom conviver com vocês. Puxa vida, voltei lá para meus tempos. Né? Embora eu não tinha muito tempo de assistir a Xuxa, não. Mas vamos que vamos. Hoje eu estou muito brincalhão, né? Pois bem, assim que a gente vai fundindo as ideias e os sentimentos.
Lázaro está dizendo que a lei do amor substitui personalidades pela fusão dos seres. Posso voltar no texto do Paulo? Posso? Pois bem, o Paulo está dizendo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. O amor com que ameis uns aos outros. Por quê? O amor que utilizamos para amar uns aos outros é que vai substituir as personalidades. Aí eu volto para o Lázaro. Pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos. Estais atentos. Pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que, em seus começos, o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. E é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestiais. Lázaro, o benfeitor espiritual, Paris, 1862. E só para passar um melzinho na chupeta, como dizia-se antigamente, o texto anterior falou de um sol que condensa e irradia, que representa as aspirações. Você sabe o que
se encontra no item 9, na sequência desse mesmo capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma frase que é extraordinária. Ela diz assim, que o amor é a centelha desse fogo sagrado. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Todos vós possuis a centelha desse fogo sagrado. Quem nos afirma é o espírito de Fénelon. É o item 9. E amigos, a Cláudia teve um trabalho extraordinário nessa tarde. E nós não podemos deixar a Cláudia frustrada com o esforço que ela fez, assim. Foi assim, tipo lava-jato. Rapidinho, não foi, Cláudia? Faltava meia hora para o estudo, e eu falei assim, Cláudia, nos socorre, o povo do chat vai querer se deliciar, com certeza, com uma mensagem. E a Cláudia, então, trouxe para nós um texto. E eu já fiz uma leitura, mas por que não uma segunda? E assim a gente vai, com essa leitura, encaminhar a reflexão final. Estão lembrados que eu falei sobre o sol que condensa, trazendo Lázaro? Depois Fénelon fala de uma centelha, um fogo sagrado que está dentro da gente. Pois bem, Emmanuel diz assim, vamos lá. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Por isso é que a gente diz, Deus está dentro de você. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É o fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos, a glória da imensidade. Quanto nas flores anônimas, esquecidas no campo. Nele, fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que apareceram no curso das civilizações. Pós sistemas de fé, à procura de comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino, com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando no universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira
com mesma segurança. O criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine, estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim, o versículo 8 sintetiza o que na verdade significa cumprir a lei. Ame e se liberte. Ame e encontrarás o caminho para vencer os seus limites. O próximo é um servidor abençoado que nos concede a dádiva para servi-lo e atendendo ao semelhante em qualquer lugar, sob quaisquer condições, estaremos, na verdade, servindo a esta lei. Portanto, o próximo só nos apresenta a oportunidade. E por isso, só nos resta amá-lo. Ao invés de disputar, de degladiar, de acusar, de se sentir vítima, o próximo é um anjo
que se manifesta em nosso caminho para nos mostrar que temos possibilidades de fazer luz. E quanto mais amarmos, mais essa luz vai ampliar os horizontes. O dever será retamente cumprido, porque o único motivo que teremos é amar. O objetivo sagrado da evolução é o amor. Que a doutrina espírita, em pleno século XIX e agora para nós no século XXI, vem esquadrinhar, vem explicar com essa teoria de consequências morais. É uma filosofia que vem do mundo superior. Por isso, amigos, estudemos o Espiritismo como uma verdadeira proposta de cunho moral, felicitando-nos para que possamos felicitar a vida. Conhecimento, prática. A doutrina espírita se apresenta como religião quando ela abre esse ângulo do amor, que é pura vivência, longe de políticas, de hierarquias, de privilégios ou de encarceramento. A doutrina espírita desautoriza, portanto, toda a nossa ancestralidade religiosa no que remonta a cumprir para ser virtuoso. Virtude, amigo, é ciência. É a ciência do bem viver. O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade, expressando essa centelha que todos nós trazemos na nossa intimidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos herdeiros, filhos do mesmo Pai. Se uns sabem mais, outros sabem menos. Se uns possuem, outros não. Isso tudo é apenas circunstância de uma jornada que vai levar todas as ovelhas ao mesmo aprisco. É a promessa de Jesus. Nenhuma vai se perder. Ninguém, na verdade, se perde. Na verdade, ele só fecha os olhos. Todos vamos abrir os olhos um dia. E todos estaremos de mãos dadas. Aproveite o tempo. Porque a única coisa que não conseguimos parar é o relógio que apresenta os seus ponteiros. Isso não é possível. A oportunidade, quando escorrega pelos dedos, ela vai no rio da vida. Mas ela volta. Obviamente, com outra configuração. O que não podemos encarcerar o pensamento é que Deus não seja misericordioso. Ele é a plenitude desta misericórdia, nos aguardando sempre no espaço e no tempo, porque a energia a ser movimentada é de cada um, nas diversas dimensões do caminho. Como agora, inspirados pela equipe de Paulo de Tarso, do Espírito de Verdade, dos benfeitores que tutelam o movimento espírita, nós, como apenas intérpretes, antenas bem pequenininhas, podemos, nesta noite, fomentar singelas reflexões que, do fundo do coração, esperamos que possa servir de alguma maneira para você, amigo espírita, para você, irmão espiritualista, católico, protestante, neopentecostal,
muçulmano, judeu, hinduísta, budista, enfim, independente da sua religião, se é do candomblé, se é da umbanda, nós todos somos espíritos. O nosso espaço é um espaço reservado para estudar o espiritismo. Mas eu convido você a estar conosco, porque você será aqui tratado como tratado nós estamos sendo por Jesus, que concede a todos nós a liberdade de pensar, de expressar, de fazer, e nos esclarece quanto às responsabilidades no colher. Mas esse ambiente fomenta fraternidade. Não há, amigos, nenhum regime no mundo que será vitorioso sem a bandeira da fraternidade. Igualdade, liberdade. Mas a fraternidade é que ilumina. É a manifestação desse fulcro de irradiação plena. O amor, que nos faz irmãos, portanto filhos de Deus. Encerro a nossa singela atividade, hoje completando o 100º estudo, abraçando a todos, enviando um ósculo de muito respeito, mas de muita amizade, de muito carinho, de muito agradecimento pela sua audiência. Porque sem vocês, o trabalho perde o sentido. Eu peço que compartilhem o vídeo, que deem um like, para que o nosso trabalho possa receber cada vez mais compartilhamentos e ajuda, e a gente consiga continuar nesse desiderato de unir, instruir e unificar em nome do Espiritismo e do Evangelho do Senhor. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Meus singelos votos de uma boa noite. Até a próxima transmissão, amanhã, com o Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec. Valeu, boa noite para todos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.